Estava uma vez na rua, estavam fazendo uma filmagem, não sei se era a Globo, alguma outra emissora, estavam fazendo um filme e eles estavam precisando de figurantes. E perguntaram, passaram por mim, viram talvez uma pessoa um pouco diferente, perguntaram se eu queria ser figurante no filme. Não sei se era filme, novela. E eu pensei e cheguei à conclusão que isso não fazia parte da minha missão aqui na Terra. Então eu agradeci muito o convite e continuei o meu trabalho. Mas depois eu fiquei pensando como que na vida nós estamos participando de um grande filme. O roteiro é perfeito, o roteirista é incrível, e todos nós estamos fazendo parte desse filme. E a grande pergunta é se nós somos figurantes ou nós somos os verdadeiros atores desse grande filme. E que nós vamos estudar hoje é que a escolha é nossa. Quem escolhe qual é a sua participação, se é nobre ou é secundária, nessa grande novela, nesse grande filme, nesse grande livro, somos nós. Nós vimos na última aula que o mundo ele é dividido em dois. Existe Kedushá, santidade, e existe Sitra Achra, o outro lado. E a pessoa escolhe se ela vai para Kedushá, para a santidade, ou vai para o outro lado. Vamos só recordar o que nós vimos, eu vou compartilhar aqui com vocês, fica mais fácil. Nós temos Kedushá, Kedushá é santidade. Nós temos Klipá, nós temos, desculpa, a gente tem o Sitra Achra, que é o outro lado, e 3, nós temos as Klipot. As Klipot são as cascas. Hoje nós vamos, se Deus quiser, dar tempo de passar pelos 3, para a gente ter uma ideia como fazer as escolhas certas na vida. Vamos lá. Vou escolher aqui, 95, tá bom. Ok. Qual a definição de Kedushá, de santidade? É interessante que na hora do casamento, aquela frase máxima, a Chupá, tem vários momentos numa Chupá. Agora, qual que é o mais importante da Chupá? O que realmente consagra o casamento? O que torna os dois, marido e mulher? No momento que o homem ele coloca o anel no dedo da noiva e ele fala, Arei at mekudeshet li. Você está consagrada para mim através deste anel. O que significa essa palavra mekudeshet? Então, a gente está querendo tentar analisar o que quer dizer kedushá, santidade. Santidade, a mulher se torna sagrada, segregada. O que significa isso? No momento que o homem ele santifica uma mulher, no momento que ele casa com a mulher, essa mulher agora está segregada no bom sentido, ela está proibida para casar com todos os outros homens. Na verdade, na época do Talmud, era feito em 2 etapas. Primeira etapa, hoje em dia se faz os 2 embaixo da roupa. Primeira etapa é proibir ela para outros homens. Mas ainda ela não está, ainda o casamento não foi consumado. A segunda etapa do casamento é quando ela se torna a minha esposa e ela é exclusiva para mim. Existe uma união, nós somos um casal. Primeira etapa, separar do resto do mundo. Segunda etapa, se tornar exclusiva para mim. Essas são as 2 etapas que tornam uma mulher mekudeshes, consagrada para o seu marido. Vamos agora então ver o que significa algo que é kadosh, que é sagrado. Tem coisas que caem no chão e a gente vai dar um beijo. A gente vai dar um beijo numa mezuzá, dar um beijo numa Torá, num livro sagrado. O que significa kadosh? O que significa kedushá? Kadosh é sagrado. A Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele, sagrado seja ele. É uma expressão que nós usamos para Deus. Deus ele é Kadosh, ele é sagrado. Kedushá é tudo que está intimamente conectado com o sagrado, conectado com Deus. Obviamente, tudo
tem a força vital divina, como nós já estudamos. Não existe nada que seja separado de Hashem. Mas existe Deus revelado. Então, tudo que existe Deus revelado, como nós já vimos que a condição para Deus estar revelado é que nós deixamos ele entrar, existe essa abnegação, existe essa anulação perante Deus, isso torna algo kadosh. Então, quando você pergunta, essa mesa que eu estou usando agora, ela é sagrada? Nesse momento, eu estou usando para algo sagrado, estou usando para estudar a Torá. Mas eu posso usar essa mesa para outras coisas. Outra pessoa poderia ter comprado essa mesa e usar para outros fins. Agora, você olha para um Sefer Torá. O que é um Sefer Torá? É onde está escrito a vontade divina. Não tem outra explicação. O Sefer Torá não serve para nenhuma outra coisa. Então, tudo que é implícito, que é só para conectar com Deus, isso é Kadosh. Um Tefilin, para que serve o Tefilin? Não tem outra função, a não ser me conectar com Deus. Todo o resto do mundo também está conectado com Deus, mas não é Kadosh, não é sagrado. Não é segregado, não está separado da realidade mundana. Então, alguns exemplos. A Torá é Kadosh. O templo sagrado. A gente fala, a Torá Kedoshá, a Torá sagrada. O templo sagrado. Objetos sagrados. Isso significa que toda a função dele é me conectar com Deus. Isso já nós lemos na semana passada, vou só relembrar. Nós vimos que o outro lado significa tudo que não é Kedushá. E o que é Kedushá? Kedushá é aquilo que está conectado com Deus, ou de uma forma revelada, como um anjo, ou de uma forma potencial. Que nós vimos que é toda pessoa que ela para e estuda a Torá, naquele momento que ele está estudando a Torá, ele está conectado com a Kedushá. E o Minyan, nós vimos a importância e a seriedade do Minyan, quando tem 10 juntos, mesmo que eles não estão estudando a Torá, lá está a presença divina e por isso da responsabilidade e da força que tem o Minyan. Por isso que, por exemplo, o Kadish, que é o momento onde nós consagramos, nós estamos nos conectando com Deus, o Kadish não fala de morte. O Kadish ele fala da grandeza de Deus. Ele só pode ser recitado quando tem o Minyan. E quando tem o Minyan, tem aquela força para nós conseguirmos consagrar Deus. Sem o Minyan, a gente se conecta com Deus através do estudo da Torá. O que é o outro lado, a Sitra Achra? O outro lado é tudo que se sente autossuficiente. Vamos ser realistas. Todos nós, seres humanos, e não só os seres humanos, todos os seres, cada um primeiramente está preocupado consigo mesmo. Qual que é o instinto mais básico? Sobrevivência. O que mais importa para cada pessoa é cuidar de si mesmo. Depois que ele cuida de si mesmo, ele também acaba cuidando dos outros e deve cuidar dos outros e do mundo. Mas isso faz parte do instinto humano. Porém, nós temos a capacidade de nos conectar a Deus e, às vezes, colocar o outro em primeiro lugar, colocar Deus no centro da circunferência, como nós já estudamos. Isso é Kedushá, isso é santidade. Todo o resto é Sitra Achra, é o outro lado. Sitra Achra em aramaico, o outro lado. O que acontece? No final das contas, Deus, ele cria tudo e ele que dá energia para tudo. Só que existe, você dá energia de frente, assim fala Kabbalah, dá energia de frente ou dá energia de costas, de trás. Vamos falar uma coisa simples. Você está sonhando em comprar uma certa roupa, ou um certo celular, ou um computador, etc. Você vai lá e paga o dinheiro. Ninguém quer abrir mão do seu dinheiro, mas você dá o dinheiro porque você quer aquilo. Vou dar um exemplo melhor. Você dá um dinheiro para o seu filho. Você ama o seu filho, você dá o dinheiro para o seu filho. Isso cria uma conexão forte com o seu filho. Você está falando, eu gosto muito de você, pega esse dinheiro e compra uma coisa que você gosta. Isso é dar de frente. Você dá um presente para um amigo, você dá de frente. Tem coisas que eu sou obrigado a fazer. Quer ver um exemplo bom? Pagar imposto. Pagar tributos. Quem quer pagar imposto e tributos? Ninguém. Mas já que eu preciso trabalhar, ou eu quero trabalhar,
Para eu trabalhar, existem obrigações, então eu pago os tributos, eu quero ter um carro, então eu pago o IPVA. Mas eu não queria pagar o IPVA. Então isso aqui é chamado que eu pago de trás. Isso não cria nenhuma conexão, eu não tenho nenhuma conexão com o Detran pagando para eles. Eu não quero ter conexão com o Detran. Mas eu sou obrigado, faz parte do sistema, então eu pago. Isso é chamado pagar de trás. Hashem também tem que aquilo que ele faz com toda boa vontade, com todo o amor que ele dá de frente. Isso cria uma conexão com o Criador. Isso é chamado Kedushá, santidade. E tudo aquilo que Deus, entre aspas, é obrigado a criar. Por que Deus é obrigado a criar? Para ter o livre-arbítrio. Então Deus, ele cria também toda a estrutura por trás. Pensa numa faca. O que eu preciso da faca? É a parte que corta. Mas para usar a parte que corta, eu preciso do cabo, eu preciso da parte que não corta. Tudo faz parte de uma estrutura maior. Então, no mundo tem muita coisa que está conectado com Deus de trás. Que Deus, entre aspas, é obrigado a criar. Isso é chamado de Sitrach. Então, tudo que não está anulado perante Deus se sente autossuficiente. Não recebe essa conexão direta com Deus. Não recebe. Ela só de costas. Então Deus, ele dá essa energia o mínimo necessário, porque Deus, ele não quer dar de frente, mas para existir o sistema que ele criou de livre-arbítrio, ele criou também todos os outros elementos que são necessários para esse mundo. Na verdade, se você for parar para pensar, você precisa do tefilim. Mas para existir o tefilim, você precisa da vaca. E você precisa daquele homem que criou a vaca. Aí você precisa da ração dessa vaca. Você precisa da fazenda. Você precisa do caminhão que traz, etc. São vários detalhes, mas que fazem parte para poder chegar no objetivo final. שאני תמיד כל כך חלק בחמיוד אחר מיעוד, השוחל, תמצאים להתלבש בחם גלות, תוך אותו דבר נפעל לחיותו לכמה מען לי יש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה, מכל שנברא. A luz divina que se encontra em tudo no mundo, ela é uma luz condensada, uma luz escondida. Ela não está revelada. E quanto mais negativo é o objeto, ou a coisa, mais oculto Deus está lá. Mas Deus, ele está lá também. Deus, ele está presente, mas ele está muito oculto. Esse mundo é chamado o mundo das clipot. É o mundo do outro lado. 99% do mundo que nós lidamos no dia a dia é Sitrach. E por isso que a realidade é tão dura. Por isso a realidade é dura. As coisas são difíceis. É possível que pessoas não boas estão no poder, estão no domínio. Como que é possível isso? Está escrito na Kabbalah, no livro Etz Chaim. Na prática, nós somos dominados pelo mal. Nós somos dominados pelo outro lado. Vem aqui o Alter Rebbe, ele fala, bom, depois de falar tudo isso, parece que a pessoa vai ficar deprimida. Não quer dizer que é tudo ruim. A gente acabou de estudar. No sábado à noite, a gente falou que o mundo é maravilhoso. Por isso que o Alter Rebbe, ele vem aqui falar na H, que é na nota. Deixa eu explicar para vocês. Fiquem tranquilos. Não é que o mundo é ruim. O bem está oculto. O bem não está revelado. Uma vez o colega do Alter Rebbe, na verdade ele também deu aula para o Alter Rebbe de Kabbalah. Ele era o filho do mestre do Alter Rebbe, o filho do Magid Mezrit. O nome desse filho era Avraham Amalach. Avraham, o anjo. Então, de tão elevado, de tão espiritualizado que ele era, ele recebeu esse título de Avraham Amalach, Avraham, o anjo. Ele uma vez começou a chorar. Quando pequeno, criancinha, tá? Ele veio chorando pro pai dele. Papai. E o pai falou, o que aconteceu? O que você está chorando de tão grave? Ele falou, eu estava brincando de esconde-esconde com meus amiguinhos.
E eu me escondi tão bem que eu fiquei de bobo lá. Que eles desistiram de me procurar. Quando eu fui ver, ele já estava fazendo outra coisa, eu fiquei lá de bobo, escondido. O pai começou a chorar. Quando o filho, que no futuro foi um grande homem, ele era criança, mas ele tinha maturidade de falar para o pai, falou, papai, não, calma, não é tão grave assim, não fica, não pega tão no coração, tá, tranquilo, não se preocupa. O pai falou, não, você não entendeu. Eu estou chorando porque isso me lembrou do esconde-esconde que Deus faz com a gente. E Deus se escondeu tão bem que as pessoas desistiram de procurá-lo. Essa é a história da nossa vida. Deus ele está tão bem escondido, mas tão bem escondido, que as pessoas acabam desistindo de procurar. Mas quem está aqui estudando Tânia é sortudo de saber que Deus ele não sumiu, Deus ele está escondido. Isso que ele fala aqui nessa nota. אם יוד בתוכו 10 ספירות העשייה דקדושה, כמו שכתוב בעץ חיים שם ג', בתוך 10 ספירות העשייה, לא 10 ספירות היצירה, בתוכם 10 ספירות דבריאה, בתוכם 10 ספירות האצילות, בתוכם הריסו ברוך הוא. Ele começou a falar níveis, que a gente não vai entrar agora, níveis da Kabbalah, falou que dentro da Asiá tem Yetzirah, dentro de Yetzirah tem Briá, dentro de Briá tem Atsilut. Em outras palavras, são vários filtros, mas eventualmente, dentro de tudo isso, você tem o próprio Deus. Na prática, Deus está presente no mundo todo, até no nível mais baixo. Na prática, aonde Deus se encontra até no nível mais baixo e oculto. Só que ele está muito oculto e a nossa função é revelá-lo. E nós vamos aprender agora algo que é muito usado na Hassidut e na Kabbalah, o termo de klipot, as cascas. Quando tem uma dificuldade, a gente fala, isso aqui são as cascas, as klipot. O que quer dizer as klipot? Explica a Kabbalah que você tem a fruta e você tem a casca. Para que serve a casca? A casca, por um lado, ela é negativa, porque ela me impede de chegar à fruta. Então, eu quero comer uma fruta doce, deliciosa, eu quero comer um abacaxi, de repente eu olho um monte de espinho, uma casca dura, que não me deixa chegar no abacaxi. Mas se você parar para pensar, a casca do abacaxi, ela não só impede de chegar até a fruta, ela protege a fruta. Imagina se o abacaxi ficasse na terra sem a casca. Assim, nossa vida, nós temos a fruta e nós temos as cascas. A casca está lá para proteger. Uma pessoa mal informada, ela vai chorar que ela só vê casca. Uma pessoa bem informada, ela vai pegar a faca e vai descascar e vai chegar diretamente na fruta. A fruta é o meu objetivo final. Eu quero comer a fruta. Mas eu preciso primeiro lidar com a casca. A casca, ela é o intermediário, que ela protege a fruta. E se eu tirar a casca, eu vou ter dentro dela a própria fruta, em outras palavras, eu vou ter Deus dentro das cascas. Diz a Kabbalah, até agora nós falamos então que o mundo era dividido em dois, entre o lado de santidade, que é do Shá, e Klipá. Vem a Kabbalah e fala, na realidade são divididos em três, porque dentro das cascas tem dois tipos de casca, é a casca fina e a casca grossa. O exemplo que a Kabbalah traz é uma noz. Nozes, uma noz. A noz, ela tem aquela casca grossa, que não é comestível, e ela tem aquela membrana interna, que ela pode ser até ingerida. Uma casca fininha. Assim também, na vida, nós temos as mitzvot, que é a santidade. Nós temos a casca fina, que é tudo que é permitido, e eu posso transformar em sagrado. Então, por exemplo, eu pego uma comida kasher e eu como com a intenção de fazer coisas boas. Então, eu transformei algo que era permitido, não é santidade. Um prato de comida não é santidade, mas eu comi com a intenção correta, se tornou santidade. Agora, tem coisas que são proibidas. Uma comida não kasher, por mais que eu tenha a melhor das intenções, ela continua sendo proibida. Então, ela é a casca grossa, que não tem como comer, não tem como levar.
Ela, Shaklipot, Nechlagol, Madrigot, Zulomenamezu. As Klipot são divididas em duas categorias. A Madrigat Achtonai, Shalosh Klipot Atmeot, Berod Legamri, Bem Baem Tov Klal. Na Kabbalah, o nível mais baixo de Klipá é chamado as 3 cascas impuras. E elas são totalmente más, não tem como elevar. Tem que se afastar delas. Enikru Merkab de Heskel, Ruach Sarah, Banan Gadol, etc. Então, tem a visão de Heskel, essa é a origem desses nomes e dessas categorias. A visão dele é positiva, mas disso saiu os 3 níveis de impureza. Isso aqui é profundo, não vamos entrar, só para saber que o nível mais baixo de Klipá é chamado Shalosh, Klipot, Atmeot, os 3 categorias de Klipot totalmente impuras. Alguém rabiscando aqui a tela, Débora. Ok. ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גילולים בקיום גופם, ונפשות כמו לחיים הטמאים אסורים באכילה בקיום גופם, בקיום וחיות כל מחלות אסורות מהצומח כמו עולה כלי הכרם, כמו שכתוב בעץ חיים, שער י"ט פרק ו', וכן קיום וחיות כל מעשה, דיבור ומחשבה שכל שזז ולא תעשה בלתיהם, כמו שכתוב בשם בסוף. Traz alguns exemplos aqui do que é Shalosh Klipot Atmeot. Então, por exemplo, todos os animais não kasher, eles são de Shalosh Klipot Atmeot. Entre parênteses, por isso que nós temos uma preocupação em geral, principalmente com crianças, para eles não brincarem com animaizinhos não kasher. Porque no final das contas, mesmo que é uma brincadeirinha, não é um animal de verdade, mas a energia é de Shalosh Klipot Atmeot. Então tudo influencia, principalmente uma criança, tudo que ela tem contato. Isso aqui não quer dizer que é proibido ir no zoológico, etc. Você pode aprender sobre os animais. Agora, que fique perto de você o tempo todo, a gente procura não ter animais não kasher, nem verdadeiros e nem de estimação, nem de pelúcia. E assim, todas as comidas não kasher, todos os atos, todos os pensamentos, fala e ação proibidas, tudo vem de Shalosh Klipot Atmeot. Treino para a vida. Qual que vai ser o treino para a nossa vida? Nesta vida, seja um jogador e não apenas um torcedor. Então, eu comecei a aula falando que me convidaram para ser um figurante e eu escolhi que na vida eu vou ser um ator e não um figurante. É uma história parecida com essa que vai nos trazer a mensagem e o treino para incorporar essa aula. Shimon Stack era um jovem, estamos falando aqui na década de 40, era um jovem judeu-americano que morava no bairro de Crown Heights, no bairro do Rebbe. Uma pessoa muito agradável, um adolescente, o famoso American Boy. Era um jovem americano. O que interessava para ele não era justamente estudar a Torá, por mais que a família era religiosa, não era bem o que estava na cabeça dele, e o Rebbe, que ainda não tinha assumido a liderança, era ainda na época do Rebbe anterior, do seu sogro, o Rebbe se aproximou desse jovem e falou: você gostaria de estudar um pouquinho, uma vez por semana, um pouco de Torá? E assim eles combinaram, tinha um horário fixo, se eu não me engano, era sábado à noite, toda semana eles estudavam um pouco de Torá, no horário fixo. Você sabe que o Rebbe era muito organizado, horário é horário, e sempre no mesmo horário eles estudavam Torá junto. Esse jovem, como eu falei, o lado de Kedushá dele não era muito forte. E aí, teve uma noite, que era o horário combinado, o Rebbe estava lá, e o jovem não apareceu. Passou um tempinho, aí que o Rebbe ficou esperando. O Rebbe com certeza estava estudando, estava ocupado, mas aquele jovem não apareceu no horário combinado. Semana que vem, somente, que o jovem, ele aparece. E o Rebbe fala: o que aconteceu? Falei que você não veio semana passada. Excuse me, Rabbi. We had a baseball game. Falou: desculpa, Rabino, é que eu tinha um jogo de beisebol. Podia perder o jogo de beisebol. E ele tinha certeza que o Rebbe ia chamar a atenção dele. O Rebbe entrou no jogo e falou para ele: e o que você aprendeu do jogo? Ele ficou perdido, o Rebbe.
Eu fui lá para have a good time. Eu fui lá para aproveitar, não fui lá para aprender nada. Aqui que eu aprendo. Vamos estudar um pouquinho. Não, não, não. Nós sabemos que tudo que acontece na vida a gente tem que aprender uma lição. O que você aprendeu do jogo? E o jovem no Chamin me deu o que falar. O Rebbe falou: em todo jogo, você tem o jogador, tem os jogadores, e você tem os torcedores. Quem que é mais importante? Qual que é a diferença entre o jogador e o torcedor? E o jovem ficou perdido e o Rebbe falou para ele o seguinte: no início do jogo, estão todos na mesma vibe. Está todo mundo torcendo, vibrando. Mas o que acontece se o teu time, o teu jogador começa a perder? E começa a perder de feio. E de repente você percebe que está acabando o jogo e não tem como virar. Então, os jogadores perdem, os torcedores perdem entusiasmo e às vezes até acabam abandonando o estádio, vão tomar um lechaim e eles não querem ver os próprios olhos essa derrota tão feia. Agora o jogador, aconteça o que acontecer, ele tem que jogar com a mesma garra até o último segundo de jogo. Eu desejo, finalizou o Rebbe para esse jovem, que na vida, no judaísmo, você seja um jogador e não apenas um torcedor. É fácil quando as coisas estão boas, você está torcendo, está vibrando. Agora, os verdadeiros jogadores, os verdadeiros atores nessa vida, eles sabem que eles fazem parte do objetivo. Eles não são secundários. Eles não são parte de um sistema grande para poder existir o livre-arbítrio. Nós fazemos parte do roteiro central. Quem sou eu? Cada um tem que responder essa pergunta para si mesmo. Eu posso escolher e devo escolher ser um jogador, ser um verdadeiro ator nessa vida. Boa sorte para todos nós. Vamos abrir agora para as perguntas.